Ah, eu tô procurando sarna pra me coçar, né? Eu tô procurando sarna pra me coçar. Falar desse filme vai ser procurar sarna pra se coçar. Mas vamos lá, né, gente? Vamos falar desse cachorro morto aí, que é a Turma da Mônica Jovem. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o adorável cinéfilo, estudante de cinema. Sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é uma crítica de Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, dirigido por Maurício Essa. Isso é real. É a coisa mais real do mundo. Cebola! Cebola! Professora. Posso saber onde você está, Cebola? Eu quero propor um pacto pro futuro. A gente nunca vai se separar. Onde um for, todo mundo vai. Fechou. Ô, gente, não existe futuro. Só agora. Bom, Turma da Mônica Jovem foi uma novidade bastante febril em agosto de 2008, quando foi lançada. Afinal, os personagens que nós acompanhamos por tanto tempo, que crescemos lendo, agora cresceram conosco, como é que vai ser isso? Foi uma febre, todo mundo queria saber, e apesar dessa alcunha mais jovem, as primeiras edições de Turma da Mônica Jovem ainda eram bem infantis. Tinha uma trama fantasiosa que era bem similar à que acontecia com a turminha mirim, não tinha muitas diferenças, embora já tinha alguns considerados ultrajes até então, como o Cascão tomando banho, e o Cebolinha, que não troca mais o R pelo L, tudo isso logo na primeira edição, então ela já conseguiu causar algum burburinho até então. Depois de alguns volumes ainda nessa chave de fantasia, a MSP resolveu inserir uma trama mais cotidiana em alguns volumes, e eles conseguiram grandes feitos, né, nisso, porque o público acabou comprando bastante essa ideia. E então a MSP encontrou esse equilíbrio entre tramas fantasiosas, uma super saga de terror que fez muito sucesso, e tramas mais cotidianas com um pouco de azaração em clima de paquera, como se diria na finada Malhação da Rede Globo. A primeira série de 100 edições de Turma da Mônica Jovem foi um recorde de vendas, e eu guardo cada uma delas até hoje porque foi um sufoco para comprar. Quem é que se lembra aqui dos pequenos aumentos de centavos de preço? Antes era R$ 7,50, depois foi para R$ 7,90, depois foi para R$ 8,90, e cada aumentozinho gerava uma fúria no leitor. Com todo esse sucesso, a publicação ganhou mais 2 séries e continua vigente até hoje. E com a força desse mercado editorial, a MSP conseguiu uma adaptação para os cinemas de Turma da Mônica Jovem, que era muito aguardada pelos fãs do quadrinho. O que não era aguardado era a completa troca de elenco do que nós já tínhamos visto em Laços e Lições. O elenco de Laços e Lições conquistou muito o espectador, assim como a direção do Daniel Rezende, e ambos foram descartados, tanto a direção dele quanto o elenco. E deram lugar ao Maurício Essa, dos filmes do Carrossel e do caso Richthofen. Sim, ele dirigiu as duas coisas. E Sofia Valverde como Mônica e alguns outros nomes que geraram um pouquinho de descrença no espectador. Acho que quando eu digo um pouquinho eu tô sendo simpático, na verdade foi bastante descrença mesmo. Inclusive tem que falar que quando eu estive na Comic Con ano passado, no painel da MSP, e quando o elenco de Mônica Jovem entrou, os aplausos foram bem murchos, justamente acho que porque o público não foi muito com a cara do elenco, a troca de elenco foi muito bruta, né? O outro elenco foi praticamente descartado, não houve nenhuma espécie de despedida deles do material, né? Eles só foram jogados fora, parece, e acho que eles não vão retornar em nenhum outro projeto, o que é muito triste. Bom, e esse filme da Turma da Mônica Jovem parecia um desastre anunciado. Eu fui conferir nos cinemas e, olha, não é bom, mas não foi um desastre. Assim, de início fica clara a tentativa de fazer algo à altura do que já tinha sido visto no universo cinematográfico do Maurício de Souza, justamente porque foram filmes que surpreenderam bastante em técnica, em roteiro. Lembra quando foi anunciado o primeiro live action da Turma da Mônica, também não viram com grandes olhos, né? E eu lembro que também não tinham achado o elenco grandes coisas, e hoje em dia eles são uns queridos. E eu não duvido que o mesmo possa acontecer aqui. Assim, em Laços e Lições, o tom era de uma melancolia
fortemente atrelada à nostalgia de ler Turma da Mônica. Aqui o tom é mais de novidade e mistério. O Maurício Essa quer trazer essa atmosfera, ou pelo menos ele tenta trazer essa atmosfera. Assim, é o melhor trabalho dele olhando pro resto da carreira dele. O problema é que o resto da carreira dele é muito ruim. Então é muito difícil dizer que este é o melhor trabalho, mas é o trabalho onde ele está mais comprometido, embora alguns deslizes técnicos realmente saltam aos olhos, como por exemplo, iluminação. Uma coisa muito estranha é que o filme parece ter uma iluminação toda equivocada. Exemplo, há um momento onde a Mônica está lendo um livro e ela pega uma vela porque supostamente está escuro. Mas tá tudo claro, o espectador tá vendo tudo. Eu acho que ele pensou que só jogar uma luz azulada ia dar o tom de que está escuro, mas assim, não dá a impressão de que tá tão escuro assim a ponto dela precisar de uma vela para ler o livro. Por outro lado, há uma cena onde a Denise tá tirando fotos da Carminha Frufru de noite. Era para ser uma cena que, mesmo noturna, um pouco mais clara. E ela tá totalmente escura. Então assim, que foto que a Denise tirou? O que ela enxergou naquela foto estava tudo escuro. E também tem a edição. A edição é totalmente atropelada. O filme parece adotar uma edição meio de série, meio de novela, com cenas muito intercaladas e parece que nenhuma delas acaba nunca, o que acaba evidenciando muitos erros de continuidade. Tem muito erro de continuidade em Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. O roteiro tenta, assim como os quadrinhos, dosar um pouco do elemento sobrenatural com a trama um pouco mais jovem. Só que eu sinto que há um desequilíbrio, porque parece que só deram atenção para a trama sobrenatural. A parte jovem, você praticamente não vê. Eu não vejo os personagens da Turma da Mônica jovem ali. O que eu vejo é a Turma da Mônica pequena um pouquinho maior. Não necessariamente parece que eles cresceram muito, se desenvolveram muito, justamente porque o filme parece que joga fora o desenvolvimento de personagem. Há uma clara indecisão sobre o público-alvo, porque o filme tem toda essa atmosfera mais soturna, uma atmosfera mais sobrenatural, de terror, mas ao mesmo tempo ele parece não querer perder o público infantil. Então ele se segura muito no terror para não mergulhar nisso por completo, como os quadrinhos fizeram. Umbra, para quem lembra, era bem assustador na época. Até hoje eu acho bastante assustador. Mas aqui eles se seguram um pouquinho mais, acho que pela mídia do cinema e até pela classificação indicativa também. E aí o filme acaba perdendo muita coisa, porque afinal essa parte jovem do título, ela é quase que inexistente. O que você vê é a Turma da Mônica só um pouquinho mais crescida, mas não necessariamente que eles tiveram um grande salto. Mas eu vou agora começar a falar sobre o que vocês mais querem, que eu diga que é a troca de elenco, que eu comente a troca de elenco. Antes de falar isso, eu vou dizer que assim, essa é uma decisão mercadológica que faz total sentido. E eu vou explicar para vocês. Eu também fui da galera que ficou muito cética e bastante furiosa até com a troca de elenco, porque eu achava que o elenco todo já estava bastante crescido. Especialmente a Julia Benite e o Kevin Vecchiato. Eu achava que eles faziam sentido trazer eles para esse universo jovem. Mas qual que é a decisão de mercado aqui? Nós não vamos atrelar nossos personagens a apenas um ator. É uma decisão sábia. Por exemplo, vou citar uma situação hollywoodiana que pode ser aplicada aqui. O Chadwick Boseman interpretava o Pantera Negra. Ele ficou muito atrelado à imagem do personagem, as pessoas o enxergavam muito como Pantera Negra, e o que aconteceu? Ele acabou morrendo. Isso acabou deixando com que um recasting do Pantera Negra soasse de mau tom. Afinal, todo o público se acostumou a ver o Chadwick Boseman como aquele personagem. E é exatamente isso que a MSP quer evitar. A MSP quer evitar que, por exemplo, a gente associe a Mônica apenas a Julia Benite e não a outros... Eu falei o nome dela certo? É Benite ou Venite? Agora eu não lembro, acho que é Benite, enfim. A MSP quer que a gente evite de associar a Mônica a apenas essa atriz, ou o Cebolinha a apenas esse ator. Então eles querem diversificar o elenco para que isso permita mais produtos e para que isso permita que a Turma da Mônica consiga ter muitas outras versões no audiovisual. É uma decisão completamente mercadológica. Isso não envolve emoção e não é uma decisão artística. É uma decisão de mercado. Analisando dessa perspectiva como um produtor de conteúdo audiovisual, é uma decisão que faz total sentido. Mas não deixa de ser bastante indigesta, né? Começando pela Sofia Valverde, que, assim como a Rachel Zegler, acabou criando uma aura de antipatia para si mesma. Não só com a polêmica da Blaze, né? Mas também com uma live que ela fez mandando as pessoas se...
por não terem gostado dela ser a Mônica. Tudo isso gerou uma certa antipatia. Mas analisando de uma perspectiva mais fria, eu acho que a Sofia Valverde consegue entregar os momentos de fúria da Mônica. Ela não consegue entregar nenhuma outra nuance da Mônica que não seja a raiva. Eu enxergo bastante a Mônica nesse lance dela estar furiosa, dela não conseguir se controlar. Tem cenas boas nesse sentido, mas é a única nuance que ela consegue entregar da Mônica. A Mônica aqui, inclusive, tem um arco de querer mudar o seu jeito, que é uma coisa que tinha nas HQs também. Mas é uma vontade que some no meio do filme, ela é jogada fora. E eu sinto que era uma coisa muito importante. O Xande Valois não foi o primeiro nome que eu tinha na cabeça quando me vem à mente o Cebola. Ele fez bons trabalhos na Globo, Éramos Seis, Se Eu Fechar os Olhos Agora, mas eu não consegui enxergar nele muito do Cebola. Ele me pareceu um ator um pouco cru para esse papel, e eu continuo achando que ele é um pouco cru, né? Embora ele consiga entregar algumas nuances mais topetudas do Cebola, no sentido dele ser um personagem um pouco mais audacioso. Eu gostei de algumas coisas que mantiveram aqui, como por exemplo a tensão um tanto quanto homoerótica que existe entre ele e o DC. Tem uma cena muito divertida onde ele se assusta, ele pula pra perto do DC e ele fala, eu só tropecei, e o DC fica meio, tropeçou, né? É interessante também que o ator que faz o DC, ele meio que jogou com isso, assim, então ele não fica meio irritado com o Cebolinha, ele ficou meio tipo assim, sabe, aquela carinha meio suspeita. Mas eu não achei a interpretação do Xande Valois grandes coisas também, não. O Theo Salomão como Cascão, eu acho que ele entrega bem. Ele tem bastante essa aura do personagem. Mantiveram bastante coisa dele aqui, como por exemplo ele fazer parkour, eu gostei bastante disso. As cenas de parkour são muito boas, o dublê é muito bom. Mas tem horas que ele tá meio fora do tom, assim. Tem horas que ele exagera, aí tem uns momentos que ele consegue entrar ali na mesma chave que tá o elenco, então destoa um pouquinho. Mas a melhor do elenco pra mim é a Bianca Paiva, porque na primeira cena que ela aparece, ela já exala a Magali. Ela consegue trazer esse carisma da Magali, essa doçura da personagem, essa leveza da personagem. A Magali é a minha personagem favorita do quarteto da Turma da Mônica, e eu gostei muito da atuação da Bianca Paiva aqui. E tem a Carol Roberto como Milena. A Milena é uma personagem que surgiu na tentativa da MSP de incluir mais diversidade, visto que o quarteto da Turma da Mônica eram todos brancos. E a Milena, ela foi elevada a esse posto de protagonista para incluir mais diversidade nos quadrinhos. Uma decisão que também é mercadológica, mas que importa muito como representatividade. Eu gosto muito da Milena nos quadrinhos, e na série da Turma da Mônica ela também é ótima, mas aqui a personagem não tem muito para fazer, o roteiro não dá muito a ela. É uma pena, porque a atriz que faz a Milena, Carol Roberto, eu achei ela muito boa. É Carol Roberto mesmo? Eu tô errando o nome de todo mundo hoje. Confere aí pra mim. Tá certo? Tá certo, enfim. Ela é ótima, gostei muito. Inclusive, a primeira cena dela, ela tá num piquenique com a Magali, em que elas parecem tão namoradas. Tipo assim, gente, MSP, bora oficializar algumas sapatonas aí nesse universo? Eu acho que já tá na hora, tá? E tem um elenco um pouco mais velho também. A Giovanna Chaves e a atriz que faz a Denise, né? A Giovanna Chaves faz a Carmen e tem outra atriz que faz a Denise. Elas estão excelentes nos papéis, assim. Elas têm aquela coisa da dupla cômica que elas tinham no quadrinho. Tem um ator também que faz o Jeremias, que eu achei que tá muito bom. Ele merecia mais tempo de tela. Ele interpreta muito bem o personagem. E tem um outro ator também que eu acho que era pra ser o Titi. Não ficou claro, mas ele tá andando com o Jeremias, eu imagino que seja o Titi. Eu acho que esse elenco entrega bastante. E aí é que vem o ponto que eu quero entrar. Eu acho que o elenco tá muito jovem. Eu acho que eles trocaram o elenco original por ser muito jovem, e esse elenco também tá muito jovem. Eu acho que talvez era melhor ter feito uma coisa meio Malhação. Ter pego atores mais de 20 pra cima pra fazer esses personagens. Porque a gente tá acostumado a isso. Pô, nossa geração cresceu com Riverdale. Tipo assim, caras de 30 anos interpretando adolescentes. Não seria o fim do mundo, sabe? Porque, por exemplo, um ator que eu adoraria ver interpretando o Cebola é o Caio Manhente. Acho ele excelente. É Manhente mesmo? Gente, é o terceiro nome que eu erro hoje. É Manhente, não sei como é, mas que Manhente parece errado, né? Mas acho que é isso mesmo. Ele é um ator excelente. Eu acho que ele tem muito a vibe do Cebola, na minha opinião. Eu, pelo menos, manteria a Júlia Benite. Eu acho que ela já tá total na chave da Mônica. Ela realmente, eu consigo associar muito ela à Mônica. Eu acho que talvez um elenco mais velho teria
feito, tirado mais leite de pedra com o texto. Porém, parando pra pensar, vão ser 5 filmes, né? Então talvez o que eles queiram é que a gente veja esse elenco crescer e que a gente se afeiçoe a eles. Afinal, esse é o primeiro de uma série de 5 filmes e faz total sentido, na minha opinião. Eu acho que o público vai tirar esse bode e vai conseguir se associar a esses personagens. Porque eu mesmo saí do filme com a sensação de, poxa, acho que eu quero ver mais. Já tem um gancho pro outro filme. Esse filme termina com um gancho bem grande e um pós-créditos. Fique até o final dos créditos, se você for ao cinema. E eu acho interessante, talvez seja a introdução do Capitão Feio, me parece que é a introdução do Capitão Feio, se eu não estiver equivocado. O filme é medíocre, mas dado o cenário de produção, dado o contexto da produção, dado os nomes envolvidos no elenco, eu acho que isso é o melhor que ele ia conseguir ser no momento. E essa crítica fica por aqui. Se você gostou, não deixe de deixar um comentário, compartilhe e curta, e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhuma crítica, e nós nos vemos na próxima. Até lá!